O programa de hoje vai celebrar o Natal, essa data tão importante para todos os cristãos do mundo. Sempre um momento que marca. E ainda, governo do estado compartilha os investimentos feitos em 2021 no agronegócio. Foram valores históricos. Resultado extremamente positivo. Responsável por 70% das exportações, o agro está sendo reverenciado. É impactante, né? Vamos falar também do programa Jovem Cooperativista Catarinense, que terá DNA 100% Barriga Verde. O nosso programa nasceu para dar certo. O programa de hoje traz o espírito de Natal, o sucesso do agro e os investimentos no futuro do campo. São exemplos que perpetuam esse setor tão dinâmico, harmonioso e que inspira multidões. Vamos juntos nessa jornada. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, somos feitos de valores. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional, somos cooperativismo, somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Estamos vivendo um final de semana esplêndido, onde aflora o amor, o carinho, o respeito e a solidariedade. Porque o Natal é assim mesmo. Ele traz consigo uma magia impressionante que contagia a todos, crianças e adultos. E abrimos o programa de hoje falando de Natal e de um exemplo de mobilização que trouxe esta mensagem para dentro das propriedades dos associados da Copérdia. O pinheirinho enfeitado, os presentes debaixo da árvore, o bom velhinho atendendo as crianças, os pais entusiasmados. Isso tudo reflete ao momento mágico do Natal. Um feriado religioso que nos permite abrir o coração para a chegada do menino Jesus, que humilde e pobre nos enche de luz e de esperança. Porque Natal é vida, é família. Há mais de 2000 anos, uma frase narrada pela palavra de Deus dizia que o povo que andava nas trevas viu a luz. E essa luz até hoje nos motiva a celebrar o Natal. Um sentimento que une as famílias em torno dessa magia inexplicável. Afinal, quem de nós, nessa época, não se sente tocado, sensível, pronto para abraçar e ser abraçado? Então, isso é o Natal. O clima é diferente, a felicidade se torna plena, as confraternizações nos aproximam, enfim, há um brilho intenso nos chamando à reflexão. Nas ruas, nas casas, nas lojas, as luzes piscam, indicando que o Natal chegou. Ó, beijinho. Fosse bem na escola? Continua sendo, tá? Obedeça bem o pai e a mãe, tá? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Seja bem obediente em casa e na aula foi bem e continua sempre bem, tá? Bastante saúde, tá? Muito gratificante, né, fazer parte deste evento, né, dessa Weihnachtsmarkt, né? Papai Noel foi convidado para prestigiar e estou muito contente. Muita gente passa por aqui? Sim, muitas crianças, algumas com medo, algumas espontâneas, mas muito legal. Este ano, com a pandemia controlada, foi possível abraçar de novo, brincar de novo, viver mais próximo de novo. E foi o que fez a Copérdia. Chamado de O Natal nos Une, a cooperativa levou até seus 17 mil associados brindes para celebrar a data. Mas não foi coisa simples não, foi cheio de pompa e muito brilho. Acho que o Natal, ele é um momento de muita reflexão, principalmente das nossas atitudes do dia a dia. É o momento da gente refletir aquilo que a gente poderia ter feito melhor, aquilo que a gente fez de mal, porque nós todos somos seres humanos passíveis de erros, né? Erros através de uma palavra, de um gesto, de uma atitude. E o Natal, ele nos remete a gente dar uma parada, uma pensada sobre isso. A gente se prepara porque a gente, vamos dizer assim, a gente participa na comunidade e se revê com os amigos, com os familiares que talvez visitam
a gente, né? E daí fica assim sempre um momento que marca. O Natal é um tempo de esperança, né? De luz. Porque eu acho que também porque antecede o Ano Novo, então ele é um tempo bem alegre. A gente festeja sim, há uma troca de presentes também, mas nunca esquecendo, como nós católicos, né, do motivo principal, que é o nascimento de Jesus, né? Para os cristãos do campo, a chegada do menino Jesus é um momento de festa, de receber e ser recebido, onde a família, nosso bem mais precioso, é reverenciada. Porque Natal é luz, é esperança, é renovação. Então, que a luz da esperança nos renove. E já que estamos nesse espírito de Natal, vamos mostrar agora como foi o lançamento do programa Jovem Cooperativista Catarinense. O principal foco desse movimento é fortalecer nos jovens a ideia da cooperação. Seja nas escolas ou nos movimentos das cooperativas, o JCC carrega a ideia de perpetuar o sistema dentro dessa classe tão promissora. Seja nas escolas ou nos cursos de formação, a semente do cooperativismo tem sido plantada de tempos em tempos. Não importa o nome que se dê a isso, o que importa de fato são os conceitos defendidos. Esse processo, que começou lá em 1998, foi crescendo, se expandindo, abrindo fronteiras, com a intenção de criar uma atmosfera positiva em relação ao cooperativismo. E nada melhor do que o jovem para compartilhar esse ideal de vida. Através do seu conselho de administração, o Sescope Catarinense decidiu dar uma cara mais jovial a esse projeto, que passará a se chamar JCC, Jovens Cooperativistas Catarinenses. Com esse lançamento, Santa Catarina passa a ter um programa com DNA próprio. Agora cabe a cada cooperativa buscar informações adicionais para aderir a esse conceito de formação continuada. É mais um passo que se dá em busca da defesa desse sistema tão harmonioso. O lançamento aconteceu em Chapecó, logo após a reunião do Conselho do Sescope, e foi prestigiada por uma plateia importante: os presidentes das cooperativas ligadas ao SESC. Nós fomos conversando com nossos coordenadores, com a nossa equipe do Sescope, para nós criarmos o nosso Sescope catarinense. Mas não descarta a possibilidade de algumas cooperativas aderirem ao nacional, elas podem continuar aderindo ao nacional, então fica a critério das cooperativas. Mas aquela cooperativa que quer aderir ao nosso JCC, realmente elas estão sendo convidadas. Nós já tivemos algumas reuniões com os coordenadores, agora dia 9 já vamos ter mais reuniões, e tenho certeza que esse conjunto de coordenadores, juntamente com os presidentes que estão nos programas, o nosso programa nasceu para dar certo, mas precisa o apoio de todos os coordenadores, dos presidentes das cooperativas. Não importa se ele se chamou Encontro de Jovens Agricultores Cooperativistas, ou Fojulico, ou Cooper Jovem, ou Jovem Coop. O que importa, de fato, é que a essência cooperativista seguirá viva na mente dessa geração. Assim prometo. O quadro Relembrando de hoje vai falar sobre as mulheres do agro. Em 2020, durante a pandemia, a gente descobriu que mais de 1 milhão delas já administram propriedades rurais em todo o país. É um número significativo e que pode aumentar ainda mais. Em Santa Catarina, esta realidade é um pouco diferente, mas sinaliza para um futuro promissor. Revejam como foi. Olhando o Brasil de cima, a gente tem a exata percepção das mudanças que vêm ocorrendo. Nessas últimas décadas, o país deixou de ser o patinho feio do agro para ganhar mercados internacionais, graças ao respeito ao meio ambiente e aos processos de sustentabilidade. Mas a calça comprida, antes exclusiva aos homens, hoje veste também as mulheres do agro. O Censo Agrícola de 2017 mostrou que existem, gerenciando propriedades rurais, no Brasil, quase 1 milhão delas. 57% estão no Nordeste, 14% no Sudeste, 12% no Norte, 11% no Sul e outras 6% no Centro-Oeste. Juntas, essas mulheres administram perto de 30 milhões de hectares.
Segundo pesquisa recente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, a presença das mulheres no dia a dia das propriedades passou de 10% para 30%. Isso nos últimos 4 anos. E para serem ouvidas de fato, elas foram se unindo em grupos. E um deles é o Núcleo Feminino do Agronegócio, criado em 2010. Nesse grupo estão 31 produtoras dos mais variados segmentos que buscam compartilhar experiências focadas no aprimoramento dos processos administrativos. O grupo nasceu com alguns temas e algumas preocupações do tipo: será que eu consigo? Será que a mulher realmente tem essa capacidade de fazer uma boa gestão no agronegócio, que é muito complexo, extremamente complexo? Então, ele nasceu com muitas dúvidas. E esse apoio, essa união foi fundamental para muitas associadas. Eu não estava no grupo no momento da sua fundação, eu entrei posteriormente. Então foi decisivo para algumas pessoas. A gente tem alguns depoimentos que mostram o quanto foi decisivo. Atualmente são 31 produtoras rurais de diferentes regiões do país e das mais diversas culturas. Por isso, levar conteúdo positivo desses exemplos é sempre algo muito prazeroso. No início, a gente se perguntava o caminho a tomar, qual o caminho que a gente deveria conversar, porque existe muita comunicação agressiva, uma comunicação tipo: nós fazemos isso, nós sustentamos, nós equilibramos o PIB e a balança comercial. E essa não é a comunicação que a gente quer. A gente quer a comunicação que traga as pessoas para o agro de verdade, o agro que nós conhecemos, que nós vivemos, que é um agro de gente que é muito trabalhadora, que gera emprego, que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com o bem-estar animal, que se preocupa principalmente em período de pandemia, com seus funcionários. Então, a gente quer mostrar simplesmente, Domar, o que a gente faz. Então, não é tão difícil, porque a gente já faz isso. Então, acho que todo produtor rural se identifica dessa maneira. A gente trouxe esse tema para discussão justamente porque Santa Catarina tem um dos menores percentuais de mulheres administrando propriedades rurais. Algo em torno de 10% apenas. E entre esses bons exemplos que estão espalhados por aí, tem a história da Paloma de Campos Novos. Como eu sou a filha mais velha e o meu pai só tem mulheres, e ele tinha uma dificuldade muito grande, então ele era sozinho, estava bem complicado tocar a lavoura, né? Porque aqui a gente produz grãos e tem pecuária de corte. Então estava bem complicado para ele conseguir administrar tudo isso. E aí, como o município vizinho aqui tinha transporte, em 2016 ele resolveu fazer a transição, né, da fazenda para mim. E eu me liguei, disse: nossa, mas o que eu vou ficar fazendo aqui na cidade se eu tenho a minha propriedade e eu posso ir lá ajudar o pai, né? Sempre quis fazer isso, eu adoro, eu amo o que eu faço aqui. E aí eu peguei e voltei. E da Rosinete, lá de Nova Veneza, sul de Santa Catarina. De 15 anos para cá me apareceu essa oportunidade, que nós tínhamos essa propriedade com porcos, e para mim vir administrar ela para o meu marido, né? Daí, com isso, eu comecei a disse, não, então tá. O que eu mais me identifico é com vaca, com gado, desde quando eu era pequena, lá dos meus tios que moravam em Lages, né? Então a gente já ia para as fazendas. Daí, quando chegou aqui, foi perfeito, né? Eu disse: opa, achei uma oportunidade, com 43 anos na época já, né? Então eu disse: opa, ainda há tempo, como muitos dizem que porque tem uma certa idade não tem tempo. Eu disse: ainda há tempo de a gente poder fazer algo mais para a comunidade, para a humanidade. Espalhar a semente da Boa Nova é a missão das mulheres do agro, mesmo tendo que enfrentar a dureza do campo. Porque agora, charme e capacidade também fazem parte desse novo semblante rural. Depois dos comerciais, vamos destacar os investimentos feitos pelo Estado na agricultura catarinense. Foi uma dinheirama e tanto, quase 330 milhões, que fizeram o campo se desenvolver. O resultado que temos colhido, fruto dessa união, do pensamento sempre proativo, é o sucesso que tem resultado nas negociações. Parte dessa evolução passou pelos resultados das exportações, especialmente de proteína animal. A gente exportou bastante, sim. No primeiro semestre foi muito bom.
No segundo semestre apurou muitos custos, né, subiram muito e as margens não foram tão boas e o preço lá no mercado externo também não foi o que foi no primeiro semestre. Fiquem conosco, já voltamos. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, Osesc Sescope Santa Catarina, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Quais são seus planos para o ano que vai chegar? Nele cabem seus maiores sonhos, aquela certeza de que tudo vai dar certo. Temos muito a construir e a reconstruir, mas temos tempo para ver que na vida ter com quem contar é maravilhoso. Juntos, vamos cooperar por um 2022 extraordinário. Cicobi, faça parte. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. Osesc e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. O agronegócio é a força que move nosso estado. Somos os maiores produtores de suínos do Brasil e precisamos manter a peste suína africana bem longe daqui. Essa doença pode acabar com o nosso rebanho. Por isso, viajantes, não tragam produtos de origem animal na bagagem. Produtores, não visitem outras granjas e não alimentem os animais com sobras de comida. Com a união de todos, protegemos o nosso agro. Faça a sua parte. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. Em 2021 para o estado de Santa Catarina foi um ano espetacular. Ele esteve entre os principais geradores de empregos do país, o de melhor resultado econômico e o que mais protegeu a sua base produtiva, seja na indústria, comércio ou no campo. Por falar em campo, os investimentos feitos nesta temporada pela Secretaria de Estado da Agricultura no meio rural ultrapassaram todos os limites históricos. Em contrapartida, Santa Catarina nunca viu tanto recurso injetado na economia. Apesar de todas as dificuldades, pandemia, estiagem e o ataque da cigarrinha do milho, a agricultura catarinense soube driblar cada um desses obstáculos com maestria. 2021 foi um ano atípico em todos os sentidos. Na agricultura, também. Como o setor não poderia parar em função da pandemia, o jeito foi injetar recursos para que a agricultura pudesse sobreviver. E a Secretaria de Estado, que foi a coordenadora desse processo, conseguiu fazer com que o dinheiro chegasse no campo. Foram investimentos históricos. Os investimentos do setor passaram dos 330 milhões de reais, 146% a mais do que o desembolsado em 2020. Essa dinheirama toda ajudou a melhorar a produção e a produtividade. Consequentemente, as exportações foram quebrando recordes, os dólares entrando no caixa do governo e a balança comercial batendo palmas para o agronegócio. Esses resultados de campo foram compartilhados pelo governo com os líderes do agro num evento em Florianópolis que contou com a presença do governador Carlos Moisés. O agronegócio, como eu bem coloquei, é impactante, né? Quando nós temos aí mais de 500 mil de pessoas envolvidas no setor. E quando a gente faz programas como a gente anunciou ontem lá em Vargião, no oeste de Santa Catarina,
de cobertura, por exemplo, de 100% de rede de fibra ótica com internet para a área rural do município, e a gente vai avançar em outros municípios, um investimento de R$300 mil, isso significa dizer que a gente quer fixar as pessoas no campo. E para que a gente mantenha os empregos no campo, a gente precisa colocar tecnologia, colocar informática, colocar meios de automação para fixar o jovem que quer fazer uma universidade, que quer entender de tecnologia, de inovação, de automação, que muitas vezes só consegue aplicar isso nas grandes indústrias e nas grandes cidades. Logo, quando a gente tem essa visão de energia de qualidade, energia trifásica, energia com religadores automáticos, com isoladores, internet de qualidade, de alta velocidade no interior, na região rural do nosso estado, significa também, ao mesmo tempo, todos os outros recursos, como a infraestrutura também no meio rural, através das usinas do SC mais asfalto que a gente está produzindo, ou seja, potencializar as regiões dos municípios para não fazermos só as estradas estaduais, mas as estradas interiorizadas, que vão fazer com que a pessoa possa estar no campo produzindo, mas que seja conduzido com dignidade até as escolas e tenha atendimento, serviços ofertados pelo Estado. Resultado extremamente positivo, nós conseguimos crescer nas nossas exportações na ordem de 19,6%. Santa Catarina tem avançado no mercado internacional, graças à capacidade empreendedora dos produtores rurais, das agroindústrias e cooperativas. Nós formamos um grande cluster que tem grande capacidade competitiva, e Santa Catarina, o Estado, está investindo muito em logística. Nós precisamos destravar a logística catarinense. O governador Moisés está aportando recursos na Secretaria da Agricultura para que nós possamos fazer um grande programa de reservação de água para as propriedades rurais catarinenses. São R$300 milhões em 3 anos que nós estamos aplicando para que todos os produtores possam ter a sua reserva de água na propriedade. O Estado destinou, via Fundo de Desenvolvimento Rural, 159 milhões para a melhoria do processo produtivo. Foram mais 15 milhões e meio para indenizações aos agricultores que tiveram animais sacrificados em função de doenças. Além disso, a Secretaria investiu outros 11 milhões no programa Terra Legal, que beneficiou 42 mil famílias rurais. Sem contar os 122 milhões para a compra de equipamentos agrícolas e mais 50 milhões para o programa de internet rural. Para as entidades do setor, os recursos aplicados tiveram como contrapartida a mão zelosa do produtor. Nós temos aqui no estado a união de todas as lideranças de diversos segmentos que compõem o agro catarinense. E o resultado que temos colhido, fruto dessa união, do pensamento sempre proativo, é o sucesso que tem resultado nas negociações. Temos que reconhecer nesse dia que estamos aqui reunidos com o governo do estado, o secretário da Agricultura, o reconhecimento do trabalho que a nossa secretaria, que o governo do estado tem feito a favor da iniciativa privada, do setor produtivo catarinense. Então fica aqui esse nosso reconhecimento. Se a gente analisar de uma forma geral, foi um ano que valeu a pena. Inclusive valeu a pena para mostrar para a sociedade a importância da agricultura familiar, do setor produtivo, nos momentos mais difíceis que a sociedade enfrentou nesse quase 2 anos. Então a agricultura familiar enfrentou as dificuldades que enfrenta, mas não foi um ano dos mais ruins, digamos assim. Foi um ano que trouxe talvez algumas inseguranças, mas a agricultura continuou firme, produziu, continua produzindo e o setor está andando tranquilamente. A gente exportou bastante, sim. No primeiro semestre foi muito bom. No segundo semestre apurou muitos custos, né? Subiram muito e as margens não foram tão boas. E o preço lá no mercado externo também não foi o que foi no primeiro semestre. Mas nós pretendemos exportar todo o agronegócio o mesmo volume, até um pouco mais, no segundo semestre. O setor entende que a cadeia da proteína animal ela continua enfrentando vários gargalos. Uma falta do milho é uma delas, né? Realmente a gente tem muitas dificuldades. Como já falei, o alto custo da matéria-prima, milho, soja, a logística é difícil, ruim, não temos. E temos que buscar a matéria-prima de fora. E também o mercado, né, que nesse momento não está bom.
E os fretes, com esse alto custo do combustível, para nós está muito caro. Então tem umas contas para a gente que é difícil para pagar. A FECOAGRO também comemorou esses resultados divulgados pelo governo, porque boa parte do desenvolvimento do campo passou pelo programa Troca-Troca, que em 2021 beneficiou mais de 75 mil produtores. Mais de 20 anos já que a FECOAGRO vem fazendo, em parceria com o governo estadual, esse Troca-Troca, Terra Boa, e essa parceria atinge o nosso agricultor pequeno, nosso principal fonte, o pilar da economia de Santa Catarina. Então, o governo, quando criou esse programa, ficou bem mais visto no campo, bem melhor visto no campo por nossos produtores, e é isso que importa, né? O programa estar junto com o sistema cooperativo também é outro fator que muito nos engrandece aí, e lógico que tudo que está sendo feito, nós estamos no meio, estamos querendo cada vez mais ajudar o nosso governo a fazer melhor ainda para Santa Catarina. Um ano que o cooperativismo em Santa Catarina, mais de uma vez, encerra em crescimento constante, tanto naquilo que são as ações dos diversos ramos, quanto dos faturamentos, a participação mais expressiva dentro do agro, dentro do crédito, dentro da saúde, do transporte, enfim, de todos os ramos de atividade. Então, apesar de tudo, é um dos segmentos que manteve-se em crescimento na pandemia e continuou 2021 também, com melhor expectativa para 2022. Para 2022, apesar de todos os pontos de interrogação que pairam sobre o agronegócio, a expectativa é muito boa, porque o mercado internacional está apetitoso, sinalizando que a temporada que vem pode ser animadora mais uma vez. E assim nosso programa termina. Mas antes, a equipe do Cooperativismo em Notícia e todo o time da FECOAGRO querem desejar um feliz e santo Natal. Que a luz do Menino Jesus nos inspire. Um grande cooperador abraço e até semana que vem. Tchau!